Olá, espectadores, mais um episódio aqui do podcast Além de Sênior. Meu nome é Eduardo Matos e, como sempre, eu tô aqui com o meu co-host, Otávio Santana. Fala aí, Otávio, como é que você tá? Opa, grande Edu, fez ano novo, né? Com Embora o ano certeza. novo só comece depois do carnaval, oficialmente, mas já alterou a operação lá da API do calendário, né? Então vamos considerar que já é 2023. Boa. E a gente tá recebendo aqui, né, o Emanuel de Souza. Ele atua como Engineering Manager no Netflix. E aí, Emanuel, como é que você tá, cara? Tudo bom? Fala, Edu, tudo bem, cara? Tô ótimo. Acabei de voltar de uma viagem de Los Angeles, estou um pouco cansado, mas obrigado pelo convite aí para Nossa. participar do podcast com vocês. Imagina, prazer é nosso. Bom, hoje nosso papo aqui vai ser sobre Chaos Engineering, né? Aproveitando que o Manuel trabalha no Netflix, né? Então, eu não sei se esse conceito começou por lá, mas eu aprendi, ou pelo menos tive o primeiro contato ali com algum conteúdo do Netflix, né? Do pessoal de lá falando sobre isso. Então, o papo aqui vai ser sobre isso. E para Nossa, botar todo mundo na quente. mesma página, que logo de cara, Emanuel, queria pedir para você definir, né, exatamente o que é Chaos Engineering, para quem porventura nunca tenha ouvido falar sobre isso. Sim, valeu pela pergunta, Edu. O Chaos Engineering, como você comentou, você não sabe se nasceu no Netflix, ele começou em 2011, foi um conceito que começou junto com alguns experimentos que nós fazíamos dentro do Netflix, e obviamente na época eu não trabalhava no Netflix, então tudo que eu escuto é meio que lore, né? Coisas que passa para frente dentro da empresa e dentro dos treinamentos. Mas é um conceito em que você antecipa potenciais falhas do sistema a nível de infraestrutura, rede, aplicação, em vários níveis diferentes, tá? Em um ambiente controlado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Imagina que você não quer esperar, de fato, ninguém quer esperar que aconteça um desastre num sistema em que nós mantemos. Você quer dormir tranquilo, você quer pôr a cabeça no travesseiro, você não quer ser paged no meio da madrugada para você ver se um sistema está up ou não. Isso é mais crítico ainda em sistema de alta escalabilidade, como é a parte de playback experience do Netflix, por exemplo, não é a minha organização, mas é uma das partes mais críticas do Netflix para manter o uptime. Então, você percebe, eu não sei a experiência de vocês no Brasil ultimamente, mas faz muito tempo que eu não sinto um hiccup assistindo qualquer coisa do catálogo. Então, é muito forte essa parte de reliability dentro do Netflix. E Chaos Engineering é uma disciplina, não é uma ciência, mas é uma disciplina, uma técnica para ajudar a gente a prever coisas que pode ir muito errado antes daquilo acontecer. Tá? Em ambiente controlado, com control groups, eu posso explicar um pouco mais assim que a gente for desenvolvendo mais no podcast, se você tiver mais perguntas relacionadas a isso, mais in depth. Aí, só mais uma pergunta para adicionar aqui, que antes de passar para o Otávio, que é a seguinte, só para entender qual é a ideia por trás disso, né? Basicamente, assim, eu vou falar algo, você me corrige se eu falar alguma besteira, tá? Mas eu imagino que o Chaos Engineering, ele tá muito próximo, por exemplo, de quando a gente fala ali. Vamos imaginar, tipo, um teste comparado a Chaos Engineering seria mais ou menos a diferença entre monitoria e observabilidade, tá? E vou colocar aqui a diferença entre esses dois, entre monitoria e observabilidade, é a minha visão. Monitoria tem a ver com, eu imagino que a gente pode ter problemas aqui, vamos dizer, de, sei lá, CPU, muito consumo de CPU, muito consumo de memória, por aí vai, né? Alguma coisa nesse sentido, uma taxa de erros. Então, por imaginar que esses problemas podem acontecer no futuro, eu passo a monitorar esses dados especificamente, ou alguns outros ali, que eu tenho na cabeça, que eu imagino que seja importante para aquela aplicação, e fico olhando, está passando de um limite, não está, alguma coisa nesse sentido. Então, eu já tenho cenários a priori na minha cabeça. Agora, quando eu falo de observabilidade, aí não necessariamente. Então, qualquer coisa pode acontecer ali, e o que eu faço cara, eu quero entender tudo o que está acontecendo, o que a gente recebe na requisição, para onde está trafegando essa, vamos dizer, uma chamada de banco de dados, quanto tempo levou essa consulta, por aí vai. Então, eu olho para isso tudo, para, caso dê algum problema, eu consigo identificar o que em tese aconteceu de errado, tá? Então, no primeiro momento, a ideia é essa. Então, repara que, enquanto em monitoria, a gente está olhando muito para eu tenho os cenários na cabeça, quando a gente fala de observabilidade, não, tipo, eu não tenho cenário na cabeça, se acontecer algum problema, eu consigo olhar. Então, acho que a grande diferença é essa. E a forma como eu enxergo o Chaos Engineering está muito nessa linha também, comparado com o teste. Então, sem teste, eu consigo pensar nos cenários que vão dar problema, eu vou lá e escrevo o teste para isso. Em Chaos Engineering, eu não sei os casos que podem dar errado, então eu cria uma engenharia do caos lá de alguma forma para ver o que vai acontecer, talvez em alguns cenários específicos, talvez cenários até que eu nunca tinha imaginado antes. A coisa é mais ou menos por aí? Eu falei muita besteira aqui? Não, faz sentido, Edu. Tem uma nuance bem leve nisso, que é da maneira que é implementado o Chaos Engineering, tá? Porque, de fato, quando você está começando a observar os seus sistemas, você não sabe o que pode dar errado.
você tem que ter algumas hipóteses para entender onde que está o bottleneck no seu sistema, onde que está o gargalo, qual é o potencial problema. Porque pode ser um problema a nível de aplicação, pode ser um problema a nível de rede, availability, network split, tem um monte de coisa que pode acontecer. Tá? Então, o jeito que isso é implementado, você pega uma parte do tráfego que vem para a sua aplicação e você direciona isso, e pode ser a nível de usuário, você pode fazer com cohort de usuário, você pode fazer com cohort de aplicação também, digamos com nodes ou com eu estou muito por fora dessa parte de container fora de tecnologia do Netflix. Então, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Mas pode ser, por exemplo, um server group. Você está dentro de um server group, você está verificando quantos servidores vão cair de acordo com uma determinada condição. Então, você falou de monitoria. Tem algumas métricas-chave para monitoria que você vai olhar em cima do seu experimento. Digamos, a quantidade de conexões que tem, ou quantos requests por segundo o seu load test está aguentando. Então, tem algumas métricas que elas não são diretamente associadas com como a aplicação tem que se comportar. É isso que você vai observar quando você estiver fazendo um teste com Chaos Engineering. Tá? A outra parte você vai ter, assim como você escreve unit testing e integration tests, você vai ter uma hipótese que você quer testar. Por exemplo, meu sistema suporta 20 mil chamadas por segundo. Ou meu sistema, o que acontece se o cache ficar indisponível por 5 segundos e a latência do cache aumentar? Então, você começa a introduzir essas variáveis do sistema para poder fazer os testes. E uma coisa muito importante de ressaltar é que esses testes são feitos em produção. Não são testes feitos em ambiente isolado. E aí todo mundo pensa, nossa, que loucura é essa? Quem foi que teve essa ideia? Inclusive, em 2011, foi muito debatido isso quando vieram com a disciplina. Foi assim, como é que a gente vai fazer isso funcionar? E, apesar, é importante que seja feito em produção, para você ter a sensação real, o tráfego real, a situação real, porém em um ambiente menor. Você controla o splash radius daquele experimento que você está fazendo, sabe? Então, você, dentro de Chaos Engineering, você tem, digamos, você tem o tráfego inteiro para produção, para os servidores de produção, mas você pega um subset pequeno e separa em 2 cohorts diferentes. Um é o cohort de grupo, né, o grupo de controle, e o outro é o grupo experimental. Gente, se eu falar engraçado ou enrolado, é porque eu estou traduzindo coisa na minha cabeça em tempo real, eu não estou acostumado a falar os termos técnicos que a gente escuta todo dia em inglês e português. Então, assim, no grupo de controle, você vai pegar uma parte do tráfego e passar ali normalmente sem alteração nenhuma. Tá? No grupo experimental, você vai direcionar outra parte do tráfego e você vai introduzir as variáveis que injetam erro no seu sistema. Por exemplo, tirar o cache da frente. O que acontece se você tirar o cache? Como é que você recupera? O cache vai recuperar em tempo suficiente? Agora, deixa eu fazer algumas réplicas do banco também falharem. O que acontece? Ele recupera outras réplicas? Ou faz o master do banco falhar? Sabe? Então, começa... Isso eu estou falando do nível de estrutura. Você pode fazer na camada 7 também. Você pode fazer direto em aplicação. E falar o que acontece se a minha autenticação falhar e eu começar a ter todos os requests de autenticação falhando. A minha aplicação vai automaticamente recuperar outra camada de autenticação para os usuários poderem se reautenticar e recuperar a sessão deles transparentemente. Então, você faz essas hipóteses e você testa em 2 ambientes separados. Você tem a parte de controle, né, que seria o seu baseline. Assim, isso é o ambiente normal. Tudo tem que se comportar de acordo com o que passar aqui. E você tem a parte do experimento, o server group de experimento, que é tudo que passar por esse experimento. Eu vou ver como ele se diverge do comportamento que é esperado no grupo de controle. Tá? É mais ou menos assim que funciona, in a nutshell. Excelente. Uma coisa bem legal que você falou, né? É essa cultura do Chaos Engineering. Então, assim, existe um processo de onboarding, toda essa parte de ensinamento, para garantir que não seja apenas uma ação exclusiva de um time, mas de toda a empresa. E eu fiquei muito curioso como isso funciona, né? Como multiplica esse conhecimento dentro da empresa. Se tem uma coisa que eu acho que é muito bacana do Netflix, é o quanto que a informação é disponível para todo mundo, de qualquer nível. Resultado de negócio, alinhamento estratégico, as maiores apostas estratégicas da empresa. Ela está disponível do CEO até, o estagiário. Todo mundo pode acessar aquilo, sabe? E tem uma das partes do deck de cultura do Netflix que fala que nós nos comunicamos deliberadamente. Tá? Então, não existe um freio em tipo, olha, eu tenho que, aqui, step on eggshells, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou abrindo porque tem um secrecy. Não existe isso. Tá?
E o fato da gente ter essa comunicação muito aberta é fácil de disseminar informação na empresa. E existem os canais de informação específicos para disseminar o tipo de informação que a gente quer. Essa parte de Chaos Engineering faz parte do treinamento e de onboarding de todos os engenheiros que entram no Netflix. O Netflix ele tem algo que é chamado New at Netflix, que a gente chama que tem os 5 episódios iniciais de você dentro da empresa. É como se fosse uma série com 5 episódios, onde o primeiro episódio você conhece seu manager, você conversa sobre qual time você vai estar, o que é esperado da sua role dentro do Netflix, já fazendo um preparatório, você pode fazer perguntas, você cobre basicamente qual é a expectativa de eu estou chegando no Netflix, e agora? O que eu faço aqui? E de acordo com cada episódio vai aumentando o seu contexto de como a empresa funciona a nível de tecnologia, cultura, estrutura e etc. Então, dentro desses episódios, existe um treinamento básico explicando como que engenharia funciona dentro do Netflix, por que nós não temos DevOps dentro do Netflix, por que a gente considera Full Cycle Engineering aqui. Tipo, os engenheiros, eles desenvolvem e eles rodam as próprias aplicações e cuidam das suas aplicações. Né? Então, não tem alguém que vai ficar monitorando aquilo para você ou fazendo tweaking em aplicação rodando. É você que tem que cuidar, você é dono da sua própria aplicação. Então, o que existe de Site Reliability aqui é os próprios SREs dando, obviamente, direcionamento, guidance, e servindo uma plataforma, uma suite de ferramentas, muitas introduzidas pelo próprio Netflix, desenvolvidas pelo próprio Netflix, incluindo o Chaos Monkey, que é a ferramenta que cuida da parte de Chaos Engineering, e a gente usa para essa parte de automação, e a gente pode falar mais um pouco disso em seguida, né, que cuida dessa parte de automação de quais servidores tem que derrubar, por quanto tempo, qual é a parte do dia, né, toda essa programação, mesmo sendo um pouco inesperado. E isso tudo é ensinado dentro do Bootcamp e reforçado várias vezes enquanto você ainda já passou o Bootcamp, você já passou o onboarding, você vai começar a vivenciar isso no seu time. Então, você vai, obviamente, você começa a fazer o seu ramp-up, conhece o time, conquista a confiança, trabalha com o seu manager, com os seus peers, mas durante o trabalho, você já vai tendo exposição a como que funciona a engenharia, qual é a tech stack que o seu time usa, como que é feito o Chaos Engineering dentro do seu time, quais são os serviços mais sensíveis, o que você precisa prestar mais atenção, como é que monitora, como é que funciona um call, paging, etc. Tá? É constante, é uma coisa que não é assim one time e tá feito, é uma coisa que você vai vivenciar todo dia, e o fato de você vivenciar todo dia acaba facilitando esse spread através da empresa inteira. Bem interessante. E a atualização acontece também em forma de série? Utiliza uma forma de wiki ou geralmente vídeos? Tem as duas coisas, tá? Tem documentação escrita, apesar de eu achar que o Netflix, a gente podia fazer um trabalho muito melhor em documentação escrita, principalmente de infraestrutura e aplicação, mas tem muita coisa de documentação escrita para os sistemas em si, para as plataformas. Então, qualquer coisa que você precisar em relação ao Chaos Monkey, como configurar o Chaos Monkey no Spinnaker, tem tudo escrito. Mas tem muito treinamento em vídeo também. Tá? Existe uma plataforma interna, o Netflix Edu, que é a parte de educação de engenharia dentro do Netflix, e a gente tem uma extensão dentro do LinkedIn Learning também. Todo engenheiro do Netflix, que ele loga no LinkedIn com o login dele do Netflix, tem uma parte do LinkedIn Learning que tem acesso a todo o LinkedIn Learning, mais os cursos exclusivos do Netflix, que é acessível só para engenheiros. Então, tem essa parte de continuous learning que está sempre disponível para quando você precisar. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho de cultura, talvez até de implantação ali, né? A questão imagina que, sei lá, eu sou engenheiro aqui, ou talvez vamos dizer, um principal engineer numa startup, alguma coisa assim, então tem ali talvez 100, 200 engenheiros, né, trabalhando com a gente, talvez até 1000 ali. A questão como que, na sua visão, seria uma forma interessante, pelo menos, de fazer um rollout dessa cultura, né, de Chaos Engineering ali? Como é que consigo trazer isso para a galera de uma forma segura? Eu acho que depende muito da situação que você vivencia dentro da empresa. Primeiro, você tem que ter buy-in de liderança. Se você não tiver buy-in de liderança, não vai acontecer, cara, porque você não tem poder de fazer o rollout porque é uma mudança muito grande, é uma mudança cultural dentro da cabeça de todos os engenheiros que trabalham com você, sabe? Então, quanto maior for a organização, você convencer 50 engenheiros é mais fácil do que você convencer 5.000 engenheiros. Começa por aí. Então, se hoje, sabendo o que eu sei, eu tivesse que introduzir isso em uma empresa em que não tem essa cultura, a primeira coisa que eu faria
mostrar o valor disso em um ambiente menor, em um ambiente controlado, meu próprio time, um projeto, mostrar, olha, como que a gente chegou nesse ponto em ter um sistema tão resiliente, um sistema dentro da empresa que nunca falha e sempre está monitorado, sabe? Então, mostrar o valor primeiro em um ambiente pequeno, um ambiente controlado, acaba que a liderança te dá mais responsabilidade, tipo, olha, a gente quer replicar esse modelo para outros lugares, sabe? E, de fato, é uma mudança muito grande você vir de uma cultura em que tudo é muito bem estruturado, mas apesar da estrutura estar lá, nível hierárquico, isso não reflete na parte de engenharia, sabe? Tipo, olha, a gente precisa de autonomia para fazer isso funcionar. No Netflix funciona porque nós temos autonomia demais. Eu chego a ficar desconfortável com a autonomia que eu tenho, sabe? É fantástico a autonomia que a gente é dada dentro do Netflix. Tem uma confiança muito grande, óbvio, com responsabilidade. Qualquer coisa que nós fizermos, nós somos responsáveis por isso, sabe? Então, eu sou responsável pelo meu trabalho, meu time é responsável pelo trabalho deles, eu estou lá para dar suporte para eles, eu sou responsável pelo trabalho deles também. Então, funciona por causa do nível de autonomia. Só que é muito complicado, até assim, pensando em experiências passadas, como que você convence o C-suite da sua empresa a aplicar algo desse jeito, sabe? Porque até quando a dor é evidente, olha, a gente tem muito downtime, a gente não tem nem 2 nines de availability, a gente tem problema o tempo todo. O mindset é, eu quero isso resolvido agora, não é eu quero isso resolvido em 2 anos. E é um trabalho contínuo, não é uma coisa que você consegue resolver da noite para o dia. Você tem que começar devagar, você tem que olhar, as partes do sistema são mais sensíveis. Você tem aquele monolitão bonito com 4 GB de código, como é que você vai quebrar esse negócio? Porque como é que você faz aqui os engineering? Como é que você faz para derrubar só uma parte do seu sistema quando você tem um monolitão bonito lá, sabe? Então tem coisas, tem jeito de fazer, mas tem coisas que são difíceis de implementar e tem que saber se você tem que ter o buy-in de leadership. Se eles não estiverem disponíveis a correr esse risco inicial, controlado, e dar essa autonomia para os engenheiros em fazerem novos experimentos e automatizar esses experimentos para manter o reliability da plataforma maior, tipo, ter uma plataforma mais confiável, isso não acontece. Então, o shift é mais cultural do que tecnológico, com certeza. E é um desafio, né? Você falou bastante cultural e para mim é pesado. Tem sistemas que eles já caem sozinho, né? O Chaos Monkey já é o default. E você fala, não, agora vamos fazer de maneira deliberada esse tipo de teste. E todo esse tipo de coisa envolve também o C-level, a diretoria, não é só a engenharia, né? Você falou de começar em um time pequeno, mas se alguém desconfiar a depender da empresa, você pode sofrer duras consequências, né? Caramba, Emanuel, como você está deliberadamente tentando fazer isso, se sem fazer ele já está caindo? Então, como você recomendaria falar com a diretoria e a gestão sobre a importância desse tipo de teste? A minha recomendação é justamente não partir do início, assim, palavras, porque eu acho que qualquer pessoa fala qualquer coisa, sabe? Você pode propor algo para a diretoria para pedir permissão. Eu acredito muito na liderança por exemplo e não na liderança por cargo hierárquico, tá? E você, como engenheiro, você não precisa ser um tech lead, você não precisa ser um manager, você não precisa ser um diretor para introduzir essa cultura no seu time. Você pode começar pelo seu time. Você pode começar, gente, vamos explorar o que a gente tem de problema hoje nos serviços que são responsabilidade do nosso time. Vamos monitorar, vamos ver o que está acontecendo, vamos levantar algumas teorias e vamos trabalhar em cima disso e fazer alguns testes e saber se a gente consegue resolver esses problemas. E em cima desses problemas que são resolvidos de acordo com o tempo, você pode automatizar essa falha intencionalmente. Você pode fazer um Chaos Monkey ir lá e derrubar ou simular aquela falha novamente, de maneira automática para evitar regressão no futuro, sabe? Então, parte muito mais da engenharia, dos engenheiros em si, em tentar isso numa primeira instância, e então mostrar esse valor para a liderança e falar, olha, a gente fez um experimento e a gente conseguiu crescer o reliability da plataforma em 47% dentro de 3 semanas. Isso abre o olho de qualquer um. Nossa, como é que vocês fizeram isso? A gente estava caindo o tempo todo, faz 2 anos, e a gente não tinha confiança na plataforma, toda alteração que a gente fazia tinha que tomar cuidado para saber se não ia quebrar nada. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Aí é apresentada a ideia, como que é feito, sabe? Eu acho que a confiança ela vem através da experiência
e não do voto de confiança que você pede para um líder para ter em você. Porque qual é a garantia que o líder, que o C-Level, que o executivo vai ter de um engenheiro ou um time vir e pedir algo para ele? Se você é o especialista no que você está fazendo, você sabe o que você está fazendo. Você não precisa pedir permissão para o executivo, ele tem problema maior para resolver. Agora, você, no outro approach, você está trazendo a solução para eles. Você está apresentando a solução, olha, nós fizemos um experimento e funcionou assim, e eu acredito que tem mais time que pode se beneficiar desse approach. Vamos transformar isso num programa, sabe? Aí você já vem com um proposal pronto. Essa seria, eu acho que esse é o guideline mais correto para começar uma mudança, um shift cultural dentro de uma empresa mais Eu acho que vir com proposal é sempre o mais um, né? É um passo à frente, porque geralmente a galera questiona, reclama e fala, seria legal ter. Trazer uma dor e a solução, até uma dica para quem aí está na cadeira de sênior, staff, trazer a solução é 90% do resultado, sabe? Tipo, é muito difícil alguém te dizer não se você traz a dor e a solução. E sensacional. Você tem a solução provada, né? Eu acho que esse ainda é mais um diferencial grande. Você traz a solução provada, ela já é funcional. Não é algo que você está teorizando. Todo mundo traz teoria. É isso que eu quis dizer no início com palavras. Posso fazer uma apresentação bonita para C-Level, mas eu chegar com métricas daquilo aplicado é outro impacto. A conversa muda. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, nessa época eu já tinha saído, né? Então foi um colega que me contou isso depois. Falou assim, eu adicionei alguns testes automatizados já no projeto, alguns só, poucos testes. Daí eu encontrei 18 bugs no projeto. Daí, na época, o diretor da empresa falou, tipo, não, agora põe teste em tudo aí. Eu quero teste em tudo. Então, quer dizer, ele conseguiu mostrar que tinha problemas quando ele adicionou o teste. Então, essa prova, vamos dizer assim, né, de que aquela prática, seja lá a prática que for, consegue resolver problemas ali, é uma forma interessante de trazer qualquer tema. Mas aí, eu queria voltar um pouquinho, não sei se é um aspecto tão técnico assim, mas enfim, eu queria entender como que... entendendo que a equipe ali tem autonomia pra caramba e tal, como que a equipe decide se vale a pena fazer naquele cenário ali, enfim, fazer algum teste nesse sentido, se não faz, qual é a linha de raciocínio da equipe para tomar esse tipo de decisão? A sua pergunta é mais em relação a como que a conversa funciona dentro do time, ou é em questão de como que a decisão é tomada? Em questão de poder de decisão? Pode ser na conversa, né? Então, imagino que, sei lá, a gente vai subir uma aplicação nova, uma funcionalidade nova, talvez, e beleza, será que vale a pena aqui a gente fazer esse tipo de teste? Enfim, a gente quebrar em produção propositalmente para fazer um teste ali, ou não faz? Eu acho que assim, a conversa ela ocorre naturalmente. Cada time tem um fórum em que eles se reúnem para ter esse tipo de conversa. Os meus times eles têm costume de ter uma discussão semanal de 1 hora com o que precisa melhorar da arquitetura, o que vai vir para frente, quais são as alterações que nós estamos prevendo dentro dos sistemas que nós mantemos. E dentro dessas discussões já são discutidos também os bottlenecks, os gargalos, quais são os problemas do sistema, o que aconteceu on-call na semana passada, para quem estava on-call, traz isso para a conversa, para entender se tem alguma falha, e em cima disso, começam-se a resolver os problemas e levantar essas hipóteses. Tá? Então, se são coisas que elas são críticas, ou elas têm um impacto moderado, ou podem degradar o sistema, a experiência do sistema, isso é levantado e nós introduzimos uma automação em cima daquilo para ser testado, ou com Chaos Monkey, ou com uma automação de teste, dependendo do que está sendo testado. Tá? Em questão de decisão, dentro do Netflix não existe um cargo para você tomar decisão de arquitetura, não existe o arquiteto de software, não existe, você não precisa dar sign-off, ter um sign-off de um staff ou de um principal engineer para fazer alguma coisa. Você, como um software engineer, tem autonomia para ir testar as coisas e apresentar para o resto do time. Então, a hierarquia não atrapalha nesse tipo de conversa, é muito transparente, muito aberto. Inclusive, o Netflix não tinha níveis até 6 meses atrás. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas todo mundo no Netflix era Senior Software Engineer. Não existia nível. Nós introduzimos nível para ter uma paridade de mercado 6 meses atrás. Até para conseguir também ter mais retenção, atrair mais talento e etc. Então, fez sentido essa introdução de nível e, ao mesmo tempo, dar um pouco mais de progressão de carreira para os engenheiros também. Mas até a questão de compensation era completamente dissociado de título. E isso é uma coisa muito nova para o Netflix. Tá? Então, ele já vem lá do início, já existia essa cultura de eu estou falando com os meus peers, eu não me importo se ele é um staff, principal, senior ou não. Então, a gente tem essa discussão muito aberta, é cultural já. Tá?
E aí eu queria entender também um pouquinho o reverso, vamos dizer assim. Então tem cenários ali onde talvez o pessoal já olhe e pense, não, isso aqui vale a pena a gente fazer, mas tem talvez diversos casos aí que o pessoal olha, não, isso aqui, nesse caso, não precisa tanto implementar aqui, ou enfim, fazer esse tipo de teste. Você consegue pensar nesse cenário? Sim, já aconteceu com o time de vocês? Não, talvez esse tipo de cenário a gente evita fazer esse tipo de teste. Edu, eu acho que depende muito do caso, mas assim, acontecem casos em que assim, existe um cenário em que ele tem um impacto mínimo, mas mesmo assim existe algum impacto. E aí vem a conversa da prioridade. Nós precisamos cobrir isso agora, com as prioridades que nós temos agora? Talvez sim, talvez não, sabe? Então é tudo uma questão de priorização. Você quer ter o máximo de coberturas possível, sabe? Mas no final das contas, você tem que ter o máximo de cobertura suficiente. Você não precisa ter 100% de cobertura em tudo. Você não precisa testar todas as falhas possíveis do sistema. Mas se você tiver todos os mais críticos, já é um ótimo começo, sabe? Então, quando você planeja o que precisa ser realizado pelo time, o que precisa ser feito pelo time, e nessas conversas você já inclui o que precisa ser feito de tech health, o que precisa ser feito de platform work, sabe? E decide quando que a gente encaixa isso no roadmap, ou quando que encaixa isso dentro de um determinado sprint. Mas é muito uma conversa, é muito natural, depende muito de quão crítico é o problema, ou se não for crítico, é um stretch goal, ou alguma coisa, cara, nice to have, sabe? A hora é agora, quando que vai ser a hora, sabe? Tá 3 meses no backlog. A gente sobreviveu até agora sem esse negócio. Será que a gente tem que fazer? Será que é um problema de verdade, sabe? Essas conversas acontecem. E dependendo do que se trata, pode ser que sim, pode ser que não. Porque eu imagino aí que seja um teste que tenha um custo relativamente alto ali, né, de tempo ali, de investimento que vocês vão ter que fazer para garantir que realmente aquilo vai trazer um retorno lá na frente. Se não vai trazer um retorno tão grande assim, beleza, talvez seja melhor a gente usar um outro tipo de teste aqui para essa situação e tal, ou então a gente assumir o risco, que aqui talvez num cenário seja um risco relativamente baixo que a gente está disposto a assumir. Então, esse risco é o que tem que ser conversado, sabe? Porque o problema eventualmente vai acontecer. Quando ele acontecer, é esse o mindset que você tem que ter. Você não pode desenhar um sistema falando, esse sistema tem que ser resiliente para não acontecer falhas. Não, as falhas vão acontecer. Você tem que internalizar no espírito, assim, vai acontecer o problema. Quando acontecer, qual vai ser a solução? E essas soluções é o que você testa com os testes de injeção de problema no sistema com Chaos Engineering. Porque o problema vai acontecer. É uma questão de tempo. Sabe? Então, se o impacto, você sabe qual é o impacto daquele problema se você testar ele. Você vai introduzir algumas falhas do sistema em um ambiente controlado e você vai entender como funciona. Vale a pena corrigir? Digamos que eu vou dar um exemplo hipotético. Tá? Existia um microserviço no meu time em que ele servia assets para pessoas que trabalham com Netflix, com outsourcing, por exemplo, para fazer legenda ou para fazer uma dublagem, alguma coisa assim, eles conseguissem fazer download de uns materiais para eles conseguirem fazer o trabalho deles. E a latência desse sistema para carregar a primeira página estava muito alta. Estava perto de 5 segundos, 6 segundos. Então a gente discutiu, olha, imagine o seguinte, que nós assinamos 100 contratos, 200 contratos para serem concluídos em uma semana de conteúdo licenciado, e agora nós temos quase 1.000 workers, 1.000 pessoas trabalhando na parte de localização para fazer os assets para entregar para o Netflix. Eles vão acessar o sistema ao mesmo tempo. Qual é o pior caso que isso vai acontecer? A gente tem um gargalo nesse sistema na hora que todos os 1.000 estiverem acessando ao mesmo tempo para fazer download desses materiais? Então existiu essa conversa, e no final da conversa, a solução ideal era, nós temos que, na parte de dado, direto no acesso ao dado dos materiais, conseguir consolidar isso num batch para servir isso para os usuários. Tá? Esse era o ideal. Só que para fazer aquilo, porque era integrado com outros 2 sistemas que são críticos na parte de estúdio do Netflix, ia levar aproximadamente 3 meses, 4 meses. E a gente não queria esperar 3 ou 4 meses para lançar aquela interface nova. E olha, não vai dar. Não tem como a gente esperar 4 meses. Qual é a alternativa que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Então, tem um microserviço, nós fazemos um decoupling com as interfaces externas de outros microserviços dentro de estúdio, com uma camada com anti-corruption layer dentro do meu time. Nós implementamos dentro do anti-corruption layer um cache para quando a interface carregar, ele já carregar todos os dados em que aquele usuário tem acesso. Para não, toda vez que ele fazer o refresh da página, ele não precisar esperar 5, 6 segundos
Então, preemptively, a gente tirou aquele bottleneck daquela experiência ruim que o usuário ia ter. Mesmo que a latência fosse aumentar, o número de cliques que ele dava para chegar naquela parte do sistema já ia dar mais ou menos 5, 6 segundos. Então, ele ia ter que carregar um dashboard antes, olhar dentro do dashboard quais são os dados que ele precisa, para depois entrar nessa página. Então, o problema foi resolvido, e nós colocamos o monitoramento e Chaos Engineering em cima para ter certeza que aquela latência não aumenta no Chaos Monkey, sabe? Com testes automatizados, para ter certeza que o problema está mitigado. Quando nós tivermos mais tempo e priorizar no roadmap, a gente vai voltar, priorizar com o roadmap do outro time que também estava ocupado e não podia implementar isso a nível de infraestrutura para a gente, alinhar o roadmap e falar, a gente vai fazer isso nesse quarter e vai lançar no outro quarter e a gente pode tirar esse cache, se necessário, do anti-corruption layer. Então, esse é um exemplo concreto, tá, que aconteceu no meu time. Então, tudo depende de como que você vai resolver o problema, sabe? Qual é a situação, quão crítico, você consegue achar alternativas, sabe? Então, é assim que a conversa funciona. Boa. Mais uma ferramenta ali, né, pro pessoal. Mas manda aí, Otávio. Não, eu fico muito fascinado com essa parte mesmo, né, do Chaos Monkey, as ferramentas, a implementação. Você falou muito do time Lifecycle, aí isso é o primeiro ponto, né? Introduz um pouco esse conceito para a galera. Eu acho legal e bem interessante, inclusive o artigo. E um outro ponto você falou, né, que o time era todo sênior e agora está se planejando isso. Como está essa migração de nomenclatura? A primeira pergunta que você fez foi em relação ao Full Cycle Engineering, né? Foi isso, né? Isso. Full Cycle Engineering, tradicionalmente, dentro de corporações maiores, você tem pessoas, você tem ou um SRE ou um DevOps inserido em cada time que precisa operar um sistema, né? Então, você tem alguém responsável por estar operando o sistema, estar olhando o monitoramento, levantando o problema, etc. Aqui no Netflix não tem ninguém alocado diretamente no seu time. Você tem uma organização chamada Core, que é a organização que cuida de reliability dos sistemas, tá? E tudo que é erro muito crítico, eles vêm e falam, olha, tem Core, eu trabalho dentro de Studio Technologies. Então, tem uma equipe de Core alocada para estúdio. Não para o meu time, nem para o meu pod, nem para a minha organização. É para estúdio inteiro. Então, qualquer problema grande que dá um outage em estúdio, eles estão monitorando. E eles sabem, tem o tracing exatamente de onde que aconteceu, qual o microserviço que aconteceu, qual foi o workflow que falhou, e etc. Então, eles conseguem dar raise para o time que precisa, eles conseguem page o time que precisa. Só que não tem ninguém dedicado para o nosso time. Os engenheiros dos times precisam operar os próprios sistemas em que eles desenvolvem. Só assim ele consegue. Existe essa cultura, não sei se vocês já viram, existe um talk de um VP que introduziu o conceito de SRE dentro do Google, que ele fala como que ele aloca SREs dentro de cada time. E se os times começam a não respeitar as métricas de infraestrutura, ele simplesmente desaloca esse engenheiro e, assim, agora, produto, se virem aí, vocês cuidam da reliability do sistema de vocês. No Netflix não tem ninguém alocando o engenheiro dentro dos times. Os times cuidam, porque eles têm que criar essa empatia em que o problema não é ok. O ruim não é o novo normal. Então, você opera o próprio sistema que você desenvolve, você monitora, você sabe o que tem que ser resolvido. Não tem ninguém te cobrando o tempo todo o que precisa ser resolvido naquilo. Existe a reliability de produto alocado para time, que é outra disciplina, que é PRE. Mas não é ninguém que cuida da infraestrutura do seu serviço. É você que está rodando. Como engenheiro, você é dado as ferramentas que você precisa para fazer o seu trabalho, incluindo continuous deployment, infraestrutura, acesso a cloud, as ferramentas de desenvolvimento em si, CI, tudo que você precisa está lá. Mas como engenheiro, você tem que saber como operar todas elas. Isso é Full Cycle Engineering. Tá? Você tem algum follow-up para essa pergunta, Otávio? Senão eu posso passar para outra. Não, maravilhoso. Manda bala aí para a próxima. Você pode me refrescar um pouco qual foi a segunda parte da sua pergunta? O desafio de plano e carreira, né? Todo mundo era sênior e agora estamos nessa refatoração de nomenclatura. Eu acho que é uma soma de alguns fatores, tá? Primeiro, todo mundo era senior antes no Netflix. Existiam algumas raras exceções em que nós contratávamos new grads e eles entravam não como senior, mas eventualmente eles graduavam para senior. Mas a maioria das pessoas que foram contratadas pelo Netflix eram senior software engineers. A grande maioria, mais de 99%. Mais recentemente, foi uma iniciativa em que a gente queria fazer duas coisas diferentes. Tá? Primeiro,
qual é a expectativa de crescimento que você dá para esse engenheiro, fora um aumento de salário todo ano, fora um aumento de salário a cada não sei quanto tempo por performance, ou um bônus. Não existe assim uma perspectiva de como a sua role, a sua responsabilidade, o seu papel dentro do time muda, sabe? Todo mundo é senior software engineer, todo mundo podia kick off um projeto, todo mundo podia ser lead, inclusive nós não temos tech leads aqui. Nós temos um conceito chamado Project Captain, que é uma pessoa responsável por um projeto específico, e ela é a pessoa que captura informação de todos os lados que é necessário para tomar decisão, para fazer decisão informada, e esse chapéu pode mudar. Um projeto pode começar com alguém de data science, e em determinado momento virar muito importante ser a parte de produto, em outro momento ser alguém de engenharia, sabe? Então esse papel muda. E não é fixo, não é uma role, não é um cargo específico, sabe? Então, mas isso era até aí que a gente ia. Como que você faz oficialmente se a pessoa tem uma conversa de growth com o manager, uma conversa de growth com os peers? Como que você instiga esse crescimento? E, ao mesmo tempo, como é que você faz o seu pool de talento ser mais diversificado? Porque, de fato, se você contratar um monte de engenheiro sênior, qual é a diversificação que você tem do talento? Qual é a perspectiva diferente que você está trazendo para o time? Você não está trazendo muito, é muita gente com o mesmo tipo de experiência. Apesar de ter background diferente, vindo de lugares diferentes, de empresas diferentes, o calibre de talento é o mesmo. E aí você imagina que você quer fazer um bug bash. Aí você vai botar 2 engenheiros seniors para fazer bug bash em 2 semanas. O que eles vão aprender fazendo um bug bash em 2 semanas? Como felizes esses engenheiros vão estar fazendo isso? Será que não tem um calibre de talento que vai estar mais feliz em aprendendo com esse tipo de atividade? Sabe? Então, é você ter o talento, o nível de talento certo para resolver o problema certo. Nem tudo você precisa de uma bazuca. Você não usa uma bazuca para matar uma formiga. Então, você consegue usar um nível de talento diferente para determinados problemas. E, ao mesmo tempo, como é que você atrai? Você tem problemas muito difíceis para resolver. Por exemplo, nós colocamos ads alguns meses atrás. Vocês já devem ter ouvido falar, ou lido, ou até mesmo, não sei se vocês assinam Netflix e tem um plano que é Ads Assisted, mas vocês conseguem assinar um plano um pouco mais barato do Netflix e ter acesso a ads. Tipo, não é muito ads que aparece no conteúdo, mas de vez em quando você vê um advertising aqui e ali. Tá? Para fazer isso, a gente não tinha conhecimento de ads dentro, fora de engenheiros que já tinham trabalhado com ads vindo de fora, mas não tínhamos assim um conhecimento central de ads, como que ads escala, o que tem que integrar, como que funciona bidding, esse tipo de coisa. Então, como é que você traz um talento? A gente precisa de alguém muito forte disso. Precisa de um principal engineer que manja de ads e coisas para poder trazer para dentro e dar esse direcionamento para os engenheiros, poder liderar um programa, porque não é um projeto de um time, é um programa com 15, 20 times. Como é que você faz isso? Você precisa trazer uma pessoa que está para aquele challenge, sabe? E aí você vai e faz uma oferta para um engenheiro que é principal, sei lá, no Google ou na Meta, que trabalha na parte de ads e fala, parabéns, você vai ser Senior Software Engineer agora no Netflix. Cara, ele era um principal. Sabe, não faz sentido. Como é que você atrai esse tipo de talento e traz para dentro do Netflix? E como que você justifica essa discrepância entre, a gente tem um senior que ganha X e outro que ganha X sobre 2, porque a responsabilidade deles é diferente. Então, é bom você ter um tipo de guideline, um guidance, para entender o que é esperado de qual é a responsabilidade desse engenheiro em um determinado nível. E até aproveitando, né, essa pergunta do Otávio, acho que se encaixa muito bem também aqui com o público, né, do nosso podcast, né, que é um público Staff Plus ali. E daí eu queria entender dentro do Netflix como que funcionam a responsabilidade dessa galera, né, que tá acima do nível sênior. E por que eu estou perguntando isso? Porque num cenário onde as equipes têm bastante autonomia, qual é exatamente o papel, o que é esperado dessas pessoas, talvez de um staff, de um principal ali dentro do Netflix? Isso é uma coisa que é amplamente discutida até agora como uma disciplina nova para o Netflix. Como nós introduzimos níveis há fazem 6 meses, é uma coisa que ainda está sendo discutida. Tá? Já existem pessoas em níveis diferentes, mas existe uma rúbrica que é o que se espera daquela pessoa a nível de impacto, o que se espera naquele nível, alinhamento cultural, nível de autonomia. Existem 4 vertentes diferentes que eu não posso abrir porque não é um documento público. Mas, overall, é mais ou menos isso que eu estou falando para você. Tá? Um staff engineer dentro do Netflix, ele normalmente é um technical strategist. Ele não é um cara que ele é muito hands-on ainda.
tá? Provavelmente ele é um líder de um domínio inteiro e ele sabe como aquele domínio funciona muito deep, sabe, muito in depth, mas ao mesmo tempo ele tá mais de olho no futuro do que aquele domínio é e definindo, junto com os outros engenheiros, dando suporte para ele, o que precisa ser feito, do que de fato tá pegando um projeto end-to-end e sabe, desenvolvimento ativo. Ele gasta mais tempo na parte de estratégia do que, eu acho que é o ponto de inflexão para o engenheiro, em que ele está gastando um pouco mais de tempo na parte de estratégia do que ele de fato está gastando na parte de arquitetura, coding, etc. Tá? Overall, é isso que um staff engineer faz dentro do Netflix. Ele ainda coda, ele ainda participa em discussão de arquitetura, todas as responsabilidades de um senior engineer, mas ele tem uma responsabilidade a mais, que é a parte da estratégia que ele precisa tomar conta. E não só da estratégia técnica, estratégia de produto, alinhamento com o stakeholder, estratégia cultural, como é que você dissemina mudanças dentro da sua organização. Então, ele é envolvido em tudo isso. Tá? Essa é a diferença básica da expectativa em cima de alguém que é staff para alguém que é senior. Boa. Quer mandar a última aí, Otávio? Não, vamos nessa. Acho que tá na hora de encerrar mesmo. Boa. Então, muito obrigado, Emanuel, aqui pela presença. Foi um prazer ter você participando aqui. Obrigado, Otávio, também aí de novo, né, pela participação. Aí eu queria só deixar um espaço aqui no final para o Emanuel passar uma mensagem final. Se quiser fazer um jabá, fica à vontade aí, o espaço é teu. Cara, assim, eu quero agradecer o convite, Edu. Eu sei que foi de última hora, a nossa agenda não bate nunca, então eu queria agradecer a flexibilidade sua para poder fazer o podcast hoje, com todos os meus constraints de agenda. Foi um prazer também falar com o Otávio. Otávio, acho que foi a primeira vez, apesar de termos conhecidos em comum e o engenheiro do Netflix que trabalha comigo ter conhecido você no Summit. Como a gente comentou antes, foi muito legal te conhecer in person. Eu queria convidar também todo mundo que escuta o podcast do Edu para, se você está pensando em imigrar ou fazer alguma coisa assim, está cansado dessa vida de Brasil e está pensando em vagas para fora do país, fica à vontade. Nós estamos crescendo o time na Polônia e no México agora. Então, são oportunidades em que a gente está contratando gente pra caramba dentro da minha organização. Então, se você tiver afim, dá uma olhada no Jobs page no Netflix, aplica e me dá um ping no LinkedIn que eu sou muito responsivo, por favor. Boa. Muito bom. Então, um abraço para vocês aí e a gente se vê por aí. Até mais.